Vamos continuar aqui o nosso projeto. Nós já fizemos 3 commits dentro do CSS. A gente vai partir para os próximos agora. Ó. Vamos começar a mexer nesse H1 em específico. Então, ó, eu vou aqui no CSS, selecionar aqui embaixo agora o H1. Olha só, o font size dele aqui tá como 40 pixels. A gente pode até conferir lá na nossa página. Se nós inspecionarmos aqui, qual que é o tamanho desse H1? Ó, deixa eu passar o mouse aqui em cima. Ele tá com 32 pixels, tá? Então, a fonte que a gente quer é um pouquinho maior do que essa, tá? Aqui ele tá mostrando ali, ó. No font, tá? 32 pixels, Laura ou outra serif, né? Então, o que a gente vai fazer, ó? Eu vou colocar aqui, então, um font size de 40 px, ó. Salvei, ele aumentou bastante ali. A gente tem que mudar também a cor do H1, ó, é 31, 2E, 2C. Então, eu vou colocar aqui color. Cerquilha, 21, ou 31, 2E, 2C. É uma cor bem escura ainda assim, né? Font style não precisamos mexer. Font weight também não, que o H1 já é 700. Aqui o line height diz respeito ao quê? O line height diz respeito à altura da linha, ou seja, o espaço que vai ter em cima e embaixo da linha do H1, tá? Então, nesse caso aqui, o line height está ligado diretamente ao font size. De modo que, por exemplo, se eu colocar que o line height é 100%, 100% nesse caso equivale a 40 pixels. Por quê? Como eu disse, o line height está conectado ao font size, então esse tamanho de 40 pixels representa 100%. E aí a mais vai ser mais 40 pixels, a menos vai ser menos que 40 pixels, tá? Menos de 100%, né? Então aqui a gente coloca 100%. Se a gente salvar aqui, ó, você vai ver que vai ter uma diferencinha ali, ó. Cadê? Eu apertei Ctrl no lugar errado. Vai ter uma diferencinha aqui, ó. Ó. Tá vendo que deu uma diferença? Diminuiu um pouco ali? É isso mesmo. Beleza. Agora, esse H1 tem uma distância com relação ao parágrafo que está abaixo dele. Então, o que nós vamos fazer? Ó, como eu falei, eu gosto sempre de colocar a margem no elemento de cima para que ele crie um espaço embaixo com relação ao elemento que está embaixo dele. Então, eu vou colocar aqui, ó, margem bottom de 24 px. Então, quando eu salvo isso aqui, ó, olha aqui o espacinho aqui, ó, salvei, aumentou o espaço aqui, tá? Depois de mexer nesse H1, a gente tem aqui agora o parágrafo, né? Só que aí nós temos uma questão, né? A gente tem só esse parágrafo, tem esse parágrafo e esse parágrafo aqui embaixo. Se bem que eles têm as mesmas definições aqui. Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou selecionar aqui embaixo o P. E aí lembra que selecionando um P, estamos selecionando todos eles, tá? E o que eu vou fazer nesse P? Eu vou colocar para ele, e não só para o P, ó. Se a gente for olhar aqui, o que tem Font Family Outfit? Nós temos o P, todos os LIs têm esse Font Family, e a tabela também tem o mesmo Font Family. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar, para a gente ficar... É sempre bom a gente observar propriedades que são aplicadas a mais de um elemento, que a gente não precisa ficar... A gente pode aplicar ela de uma vez para esses elementos. Então eu vou colocar aqui, ó, o P, o LI, o que mais? E o TH e o TD, né? Que são as duas tags de tabela. Todos esses vão ter um font family que vai ser, entre aspas, outfit, vírgula,
ou alguma sans serif. O que é sans serif? É uma que não tem serif. Ó. Então eu vou lá na página. Ó. Se eu salvo aqui, ó, a fonte de tudo já mudou aqui. Tá? Mudou a fonte dos outros elementos. Agora sim, a gente vai selecionar aqui, em específico, esse parágrafo. A gente poderia até colocar aqui que é um filho direto, mas não vai adiantar aqui. Então eu vou colocar P mesmo de qualquer jeito aqui, eu vou colocar P desse jeitinho mesmo. E eu vou dizer que esse parágrafo, ó, ele tem um font size de 16 pixels, só que 16 pixels já é o padrão. Ó. Se nós olharmos lá na nossa página, eu vou inspecionar aqui, ó. Se eu passar o mouse aqui, ó. Deixa eu passar o mouse ali, ó. Tá vendo que já tá 16 pixels aí na fonte? Então esse font size é o padrão, a gente não precisa mexer, tá? Pode deixar ele aí sem mexer. O que a gente vai mexer aqui então é a cor. A cor é 5F, 56, 4D. Então eu vou colocar color, cerquilha, 5F, 56, 4D. Também a altura da linha, lembra do espaço entre as linhas? O espaço em cima e embaixo da linha é o line height, né? Que aqui o próprio Figma sugere que a gente coloque como 150%, tá? Então se o font size é 16 pixels, 150% vai dar 24 pixels, tá? Ó, olha ali, ó, se eu salvar, ó, aumentou aqui um pouquinho o espaço entre as linhas aqui. Depois desse parágrafo, a gente tem aqui, ó, embaixo do parágrafo, uma margem de 32 pixels, tá? Então eu vou colocar aqui uma margem de 32 pixels depois desse parágrafo. Eu, na verdade, sou até adepto aqui a fazer o seguinte. A gente poderia aqui colocar uma propriedade mais geral aqui para essas divs. Ó, porque todas elas têm esse espaço, né? Mas eu não vou fazer isso não. Eu vou colocar assim, ó. No P mesmo, eu vou colocar um margin bottom de 32px, tá? Então, se nós viermos na página aqui só para ver o resultado, ó, margin bottom de 32px criou esse espaço aqui, tá? E agora nós começamos a trabalhar em específico nessa primeira div aqui, tá? Uma outra coisa que nós devemos observar é que quando eu coloquei esse margin bottom aqui para esse primeiro parágrafo, ele também automaticamente colocou o margin bottom aqui no parágrafo embaixo. Mas não tem problema, quando nós chegarmos nessa última div, a gente vai ajustar esse margin bottom, tá? Então vamos aqui para essa primeira div. Aqui nós já vamos começar a encontrar alguns percalços que tem a ver com o jeito que nós colocamos o HTML, né? Por quê? Isso aqui é um H2. E no momento em que nós estamos, não dá para a gente diferenciar quando eu quero selecionar esse H2 e quando eu quero selecionar esse H2. Por quê? Ó, se eu vier aqui, vamos supor que eu quero dizer que eu quero pegar o div H2. Então, o tempo de preparo, div H2. Mas eu também tenho aqui um div H2 nessa outra div. E também tenho aqui mais um div H2. E tenho, depois da última, outro div H2. Então, eu não tenho no momento como diferenciar um H2 do outro. E aqui a gente vai então fazer o seguinte aqui no HTML. Na verdade, antes de mexer no HTML, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer mais um commit. Esse vai ser o quarto commit, né? Então vou dar aqui, ó, git add ponto, git commit -m, quarto commit do CSS.
E aqui eu faço um git push. Olha só, feito esse commit, nós vamos agora no HTML. E para a gente conseguir diferenciar uma div da outra aqui, a gente tem duas opções. A gente pode trabalhar colocando o atributo class ou colocando o atributo ID. As duas opções vão funcionar. Então, eu geralmente acho que por costume trabalho com class. Então eu vou colocar aqui o class. E eu vou colocar, e aí presta atenção, ó. Eu vou até expandir essa div, ó. Então, ó, essa é a div do tempo de preparo, né, ó. Aqui tá mais ou menos, deve estar mais ou menos aí na sua linha 18. Então aqui dentro da div, depois do v, a gente coloca o class. E eu vou colocar o class aqui como preparo, tá? Para a gente saber que essa div aqui, ela é a div do tempo de preparo. Daí tem um modo de preparo, né? Então melhor, eu vou colocar tempo. Pronto. Tempo é melhor. Então coloquei tempo aqui. Depois de colocar tempo aqui, como a gente acabou de mexer no HTML, na verdade vamos colocar uma classe em todas, vai. Então eu vou colocar aqui na div de baixo, ó. Também vou colocar um class ingredientes. Ó, class ingredientes, vou fechar ela aqui. Aí tem mais uma div aqui embaixo, ó. Essa div aqui, ó, modo de preparo. Então eu vou colocar aqui mais um class, que eu vou colocar modo, pode ser modo aqui. Vou fechar e vou colocar na última também um class. Aqui a gente pode chamar de informações, talvez. Informações, pode ser informações, sem cedilha e sem acento, tá? Então todas as divs estão agora diferenciadas, né? E a gente pode aqui fazer um commit. Esse commit, deixa eu só olhar lá no nosso GitHub, ó, porque como a gente está mexendo aqui agora, ó, tem o quarto commit do CSS, a gente fez 5 commits, né? Então esse é o 6º commit do HTML. Então eu vou voltar aqui no terminal, vou fazer git add ponto, git commit -m, 6º commit do HTML. Tá, salvei. Vou fazer um git push para enviar isso aqui para cá, ó. Quando eu atualizar aqui, tá aqui, ó, 6º commit do HTML, que foi o que eu acabei de fazer. Nós temos até agora, ó, 11 commits, tá? Então agora a gente vem aqui. Agora no CSS a gente tem possibilidade, então, de diferenciar as estilizações que nós faremos para cada uma das nossas divs. Então a gente vai começar com a div do tempo de preparo. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Toda vez que a gente vai referenciar aqui uma classe, a gente coloca um ponto antes do nome da classe. Então, por exemplo, se eu coloquei aqui tempo, aqui no CSS eu vou colocar ponto tempo, tá? E essa classe ponto tempo representa toda essa div aqui, ó. Essa div enorme aqui é representada por essa classe tempo. E eu vou colocar então o seguinte, ó, ponto tempo espaço H2, ou seja, na verdade antes de mexer no H2 eu vou mexer só no ponto tempo mesmo, ó, porque a gente tem que mudar aqui a cor do fundo, tem que fazer umas coisas diferentes aqui, ó. Então, ó, ponto tempo. A gente tem aqui um preenchimento, ó, um padding, né? Lembra do recheio lá? Então, um espaço ali entre a extremidade do conteúdo e os elementos. E a gente tem até uma... Eu vou colocar até a cor do fundo primeiro, ó. Então eu vou colocar aqui background color, cerquilha, FF, F7, FB, tá? Essa é a cor do fundo aqui dessa div. Se eu vier aqui na nossa página e salvar, ó, olha aqui, ó. Ó, já ficou ali, ó. Beleza? Essa é a nossa div que nós vamos mexer agora. Agora sim eu coloco o padding
se não estou enganado é de 28. Então padding 28px, ó. Aí ele cria esse espacinho em volta aqui, tá? Deixa eu ver lá agora. Isso, é 28 mesmo. Aí, essa div também tem um arredondamento nos cantos, ó. Então a gente vai colocar aqui o border radius aqui de 12px, tá? Então só pra gente acompanhar lá a mudança, ó. Arredondou ali os cantos. É sempre bom você faz uma alteração e acompanha para ver o resultado da mudança, tá? Não vai fazendo as coisas do CSS às cegas. Às vezes, é claro, depois que você tiver uma experiência, que você já tem certeza do que vai acontecer, você não precisa ficar olhando toda hora, né? Mas no começo é sempre importante. Que mais? A gente tem esse H2 aqui. E esse H2, ele tem algumas propriedades diferentes, ó. A gente pode até ver, só de olhar aqui, a gente já sabe que o nosso H2 lá está maior do que esse aqui. Então o que eu vou fazer? Aqui embaixo, eu vou colocar ponto tempo H2. E eu vou já mudar aqui, ó, font size de 20px. O font weight, que é a intensidade da fonte, com negrito ela vai ser, não é o padrão. O padrão é 700, né? Mas aqui o Figma nos diz que esse aqui é 600. Então eu vou colocar aqui, ó, font weight 600. E também tem, ó, um line height de 100%, né? Então lembra lá que 100% nesse caso aqui é vinculado ao font size. Então se o font size é 20 pixels, o line height de 100% também significa que o line height é de 20 pixels, tá? Vou salvar esse aqui. Vamos até voltar aqui para ver, ó. Tá aqui. A gente não mudou a cor, né? Vamos mudar a cor e a fonte, né? A fonte desse H2 é diferente, ó. Eu vou colocar aqui, ó, font family. Vai ser outfit também, vírgula, sans serif ou alguma outra sem serifa. E a cor do H2, a cor do texto, é cerquilha 7A 284E. E ele também tem um espaço aqui embaixo dele, ó. Esse espaço rosinha aqui, ó, de 16 pixels. Então lembra, esse espaço embaixo é margin bottom 16px. Antes de salvar, vou voltar para a gente ver a mudança. Ó. Então, olha como ele está agora. Vou salvar aqui as últimas coisas. Ó. Pronto, tempo de preparo. Agora ficou bonitinho ali. E a gente chega aqui na nossa lista. A gente vai fazer um ajuste aqui, que vai ser um ajuste geral para todas as listas a partir de agora. Ó. Duas coisas vão acontecer com essas listas. Se nós olharmos aqui no Figma, ó, existe uma distância entre a bolinha e o texto em si de 10 pixels. E isso acontece em todas as listas, ó. Cadê? Aqui tem, ele tá falando, aqui na UL ele tá falando que é mais, né? Aqui ele tá falando que é 16. Mas aqui pra mim ele fala 10, ó. Então aqui 10. E aqui, eu vou colocar 10 em tudo, depois se precisar a gente muda. Então como que a gente faz para fazer esse ajuste aqui, ó? Esse espaço entre a bolinha e o texto. Eu vou vir aqui e eu vou colocar tanto para o L quanto para o L um padding left. Será que eu estou fazendo certo? Não, ó. Pera aí. É para o LI. Eu não preciso nem fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar para o LI. E aí eu vou colocar LI sozinho, porque ele vai selecionar todos. Um padding left, ó, porque o LI é esse aqui, né? Então eu vou colocar um padding left de 10px, ó. Se eu voltar lá na nossa página, olha como tá. Vou salvar, ó. Aumentou aqui o padding left, tá? Aumentou esse espaço aqui. E aí,
Depois depois a gente mexe nesse aqui embaixo, tá? Mas por enquanto deixa ele assim. Vocês estão vendo que ele está sempre sobrando aqui, ó, para fora, né? Para a gente alinhar todas essas listas aqui, ó, a gente pode colocar aqui até depois do LI, OL e o L, e a gente vai colocar uma margem na esquerda de todas essas listas para alinhar aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, margin left, um espaço na esquerda de 20 pixels, ó. Quando eu salvar, ó, agora elas estão alinhadas aqui bonitinhas com a nossa página, tá? Então beleza. Agora a gente pode mexer especificamente nessa lista aqui do tempo de preparo. E a gente sempre tem que observar para ver se não estamos repetindo propriedades aqui, ó. Por exemplo, o espaço entre os LIs sempre vai ser de 8 pixels, ó. Então a gente tem aqui um espaço de 8 pixels sempre. Então o que eu posso fazer aqui? Cadê? A gente pode colocar então o seguinte aqui, ó. É até melhor. Eu vou colocar aqui embaixo do LI para facilitar a nossa vida. Eu vou colocar assim, ó. Eu quero selecionar o LI que tem um LI antes dele. Como assim, ó? Vou explicar. Eu tenho aqui esse LI e esse LI tem um LI antes dele. Então ele entra nessa turminha aqui. Eu tenho aqui mais um LI. Esse LI tem um LI antes dele? Tem. Então ele também entra nessa turminha aqui, tá? Então ele vai selecionar para mim todos os LIs que tem o LI antes dele. Então, por exemplo, esse LI tem o LI aqui em cima? Não tem. Então esse aqui ele está excluído dessa seleção aqui, ó. Ele não vai receber a estilização que a gente vai escrever aqui, tá? Então é isso que eu vou fazer, ó. Então, no fim das contas, ele vai selecionar todos os LIs e só não vai selecionar os primeiros. O que a gente vai fazer, ó? A gente vai colocar um margin top de 8px, que é o espaço que tem entre eles, né? Então o que é o margin top? Ele vai colocar uma margem em cima de todos esses LIs, com exceção desse aqui e desse aqui. Então todos os outros vão ter uma margem em cima, ó. Se eu vier aqui na nossa página, ó, olha aqui, ó, e salvar isso aqui, olha só o que aconteceu, ó. Já criou o margin top aqui, tá? Vamos ver se tem coisas que são mais gerais dos LIs aqui, ó. Por exemplo, a fonte deles é sempre a mesma. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou mudar a cor de todos os LIs de uma vez, ó. O color deles a gente já até usou aqui, ó. 5F, 5.6, 4D. Então aqui eu vou colocar cerquilha 5F, 5.6, 4D é a cor dos LIs. E o font weight não, o line height, que é a altura, espaço na linha em cima e embaixo da linha, vai ser de 150%. Então eu vou colocar aqui, ó, 150%. A única coisa que a gente precisa verificar, ó, vou salvar aqui, a gente precisa verificar qual que é o tamanho da fonte desse LI aqui, ó, vou inspecionar. Ó, passo o mouse aqui, ó, a fonte 16 pixels. Beleza, então tá tudo certo. Tá tudo certo. Deixa eu ver aqui. Isso. Então o 16 pixels é o tamanho padrão e é ele mesmo que nós vamos seguir aqui. A única coisa que falta agora é mudar a cor da bolinha, tá? A cor da bolinha dessa div do tempo aqui, ó. Ela é uma cor, a mesma cor do H2. Então como que a gente faz para selecionar essa bolinha aqui, ó? Eu vou colocar assim, ó. Pode ser até aqui embaixo, ó. Vou colocar ponto tempo LI e a gente coloca dois pontos marker, tá? Então aqui, quando nós colocamos desse jeito aqui, nós estamos pegando o marcador do LI. Nesse caso aqui é essa bolinha, tá? E o que a gente vai fazer com ela? A gente vai mudar a cor para
cerquilha 7A 284E, que é a mesma cor do H2, né? Então, ó, se eu voltar aqui, ó, já mudou ali. Uma outra coisa que a gente pode observar é que essa bolinha aqui, ela é menor, né? Só que ele não dá o tamanho exato da fonte aqui pra gente. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou só diminuir, então, aqui um pouco essa bolinha padrão aqui. Como que a gente faz isso? Eu vou colocar um font size só pra bolinha de 12 pixels. Ó. Eu vou salvar, ó, e ela diminui um pouco. Vou deixar com 12 pixels essa bolinha. Beleza. Acredito que aqui no tempo de preparo nós tenhamos acabado já as estilizações. Deixa eu só ter certeza disso. Acredito que sim. Acredito que tenhamos terminado mesmo. Uma última coisa que a gente vai fazer, ó, tem uma margem embaixo do modo do tempo de preparo. Falei modo, né? Tem uma margem embaixo aqui depois do tempo de preparo. Então eu vou fazer aqui o seguinte. Vou subir aqui na div, onde a gente selecionou a div toda, que é ponto tempo. E eu vou colocar margin bottom de 32px, ó. Então, só para a gente ver a alteração acontecer, ó, essa margem tem que ser aplicada ali, ó. Salvei, pronto, criou a margem ali. E aqui o modo de preparo, o tempo de preparo, perdão, já foi, ó. Então eu vou abrir aqui o terminal. Esse vai ser o 5º commit do CSS. Então eu vou colocar aqui git add ponto git commit -m 5º commit do CSS. E aqui eu faço um git push. Pronto. Então, ó, nosso projeto tá andando, tá andando. São muitos detalhezinhos, né? Mas a gente vai se entendendo com os detalhes. Vamos lá, ó. Ainda não deu tempo de acabar, então vamos fazer mais uma coisinha aqui, ó. Esses H2 aqui agora, eles têm uma cor, todos a mesma cor, né? E teve em algum lugar aqui que eu selecionei os H2? Não. Então o que eu vou fazer? Já que nós temos aqui, o próximo é o H2, eu vou colocar direto aqui H2 e eu vou fazer o seguinte, ó, todos eles têm as mesmas propriedades, né? Então eu vou colocar para esse H2 aqui um font size de 28px. A gente pode inclusive até olhar lá para ver se esse não é o tamanho padrão já, ó. Vamos inspecionar. Deixa eu ver aqui, ó. O tamanho padrão é 24. Então a gente vai aumentar aí 4 pixels do tamanho padrão do H2. Então 28px, ó, salvei, aumentou um pouquinho. Que mais? A cor. Essa cor do H2 a gente não usou ainda. Eu vou colocar aqui, ó, color, cerquilha 854632. E a altura aqui da linha, o line height, né, é de 100%. Isso significa que ele é de 28 pixels, né? Porque lembra que o line height ele é conectado com o font size. Então salvei aqui. Existe também uma margem aqui, ó, uma distância embaixo desses H2, ó, de todos eles, ó. Então eu vou colocar aqui um margin bottom, ó, margin bottom de 24px. E aí observe que nós estamos aplicando essas propriedades para todos os H2, mas esse H2 aqui não vai receber essas propriedades. Por quê? Porque quando a gente selecionou, a classe ela tem mais força do que só o nome H2. O nome H2 é mais fraquinho. Então, como a gente usou a classe aqui junto com H2, essas estilizações que nós fizemos aqui prevalecem em cima dessas aqui, tá? Então essas aqui não são aplicadas a esse H2 justamente por causa da classe. Se eu salvo aqui, ó, pronto. Então já funcionou aqui o esquema do H2. E aí, deixa eu ver lá o projeto aqui. Nós vamos continuar na próxima aula então, resolvendo aqui algumas coisas dessa lista. Falta pouca coisa dessa lista aqui. Na verdade aqui a gente vai precisar mudar só essa marquinha, será? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó,
ponto, ingredientes, li, dois pontos, marker. Ó. Então, o li que está dentro de ingredientes, eu quero mexer no marker dele. Ó. Eu vou colocar o font size de 12 pixels para diminuir um pouco. E eu vou colocar a cor é a mesma cor do título. Ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, color, cerquilha, 854632. Ó. Se eu voltar aqui, eu já salvei, né? Eu salvei sem ver. Então, ó, já ficou aqui bonitinho do tamanho certo. Inclusive, eu acho que para isso aqui a gente nem vai ter que mexer em muito mais coisa não, viu? Essa aqui já foi bem mais rápida, né? Porque ela já estava meio pronta, né? A gente pode, inclusive, mexer aqui até no HR agora, ó. O HR, eu vou fazer assim, ó. HR, ele vai ter um border aqui, um pixel solid, e a cor dessa borda é E3 DD D7. É porque na verdade assim a gente consegue mudar a borda do HR, né? Então, mudar a cor do HR. Então, isso, e existe um espaço, ó, em cima e embaixo de todos os HRs, ó, de 32 pixels. Então, a gente já viu que o espaço em cima e embaixo, a gente pode usar a margin block, né? Coloca a margem em cima e embaixo. Então, eu vou colocar um margin block de 32 pixels. Olha só o que vai acontecer lá, ó. Então, ó, salvei, ó, mudou a cor e já colocou o espaço em cima e embaixo, ó. Essas divs aqui estão se estilizando praticamente com tudo que a gente já fez, né? Então o CSS, você vai vendo que o CSS a gente tem que fazer com calma e as coisas vão funcionando assim com muita facilidade, né? Beleza. Então, por enquanto, agora a gente vai parar por aqui. Eu vou fazer mais um commit. Vou abrir o terminal aqui, ó. Esse é o 6º commit do CSS, ó. CSS, então git add ponto, git commit -m, 6º commit do CSS. E aqui eu faço então um git push. Só para a gente ver aqui quantos commits nós temos até agora. Nós temos 13 commits, tá bom? E a gente continua na próxima.